Aleluia. Amém, irmãos? Nós tem alguém no nosso meio que gostaria de contar um testemunho que o Senhor tem feito, que o Senhor tem na sua vida? Amém. Aleluia, Jesus. Paz, Senhor, irmãos. Glória a Jesus. Eu quero, sim, agradecer ao Senhor, porque ontem eu fiz um jantar em casa, até foi uma correria, assim, meu filho, minha nora, meu netinho, que a gente não tinha conseguido fazer na Páscoa. Ela falou, vamos cancelar. Eu falei, não, deixa assim mesmo, vem na correria mesmo, faço uma janta e tal. E nós estávamos ali, o meu neto tinha ido num aniversário, lá no Urban, para quem tem criança e conhece Colorado Springs, é um lugar fechado, onde as crianças têm rapel, é um movimento, irmão, sábado, então, aquilo. E daí, pelas tantas, a irmã da igreja lá dela ligou e falou assim, olha, o Joshua perdeu o celular. Aí ela falou, vamos procurar, isso eram 6:30 da tarde. Ela falou, por favor, procurem, a gente, né, um celular caro, procurem. E nós estávamos lá em casa, eu falei para o meu filho, vamos lá. Ele falou, não adianta, mãe, lá o lugar é tumultuado, é lotado, está mostrando que está lá, mas se eles não acharem ali, ele não acha mais, não tem como, é muita gente. E eu fiquei ali em casa e eu fiquei incomodada, eu falei para ela, vamos lá, vamos nós lá, deixa os homens aí, vamos nós lá. E eu fui com ela, lá no Urban, em Colorado Springs. Isso já era, irmãos, 9 horas da noite. Eles não tinham saído de lá, era para ter saído às 7, estavam até às 9, procurando o tal do celular. Quando nós estávamos chegando, eu falei assim no carro, Senhor, poderoso Deus, ajuda-nos a achar esse celular, em nome de Jesus. E todo mundo no carro disse amém. Irmãos, mas eu vou confessar que quando eu entrei lá, minha fé desmoronou. Porque quando eu vi o número de gente, o barulho, e o celular ainda tinha acabado, a bateria morrido, então não adiantava chamar, eu falei, Senhor, impossível, um barulho. Eu falei, pergunta na recepção, não estava. Aí nós começamos a andar, e eu olhava e falei, esse já foi, pode preparar para gastar no mínimo R$500 num usado. E falei, poxa vida, a gente pediu com tanta fé que Deus ajudasse a gente a achar esse celular. Daí a irmã, que era da festa do aniversário, falou, olha, eu estava cuidando do celular, mas Deus, Joshua foi ali, Joshua é o nome do menino. E quando ele voltou, ele falou, eu perdi. Eu falei, ele foi aonde? Ela falou, foi ali. Eu falei, o Tassi, minha nora, ele não estava aqui. Ela disse que ele foi ali. Ali, irmãos, era uma piscina de espuma, sabe aquelas crianças, sabe que não é espuma de banho não, espuma que as crianças pulam, uma piscina gigante, e ali pulou com o celular no bolso e o celular deve ter caído ali, né? Quando eu olhei aquilo, irmãos, ele é cheio de quadradinhos, assim, triângulos, é uma piscina, é impossível achar, é impossível, ali deve ter anel, relógio, pulseira, o dia que eles esvaziarem aquilo, eles vão achar. Eu falei, isso aqui é impossível achar. E eu fiquei assim, eu estava tão firme, sabe quando você sai de casa com fé que você vai achar? Eu falei, poxa, eu estava com tanta fé que nós íamos achar esse celular, mas realmente, aí um senhor da igreja chegou assim, amigo deles, falou, tá difícil, né? Eu falei, olha, é mais fácil achar $1 milhão numa sacola aqui do que achar esse celular. Falei, eu desisto. Falei, vamos embora, filha, vamos embora. Nós vamos dar um jeito, vamos embora, isso aqui é impossível. Eles começaram até a jogar umas espumas, mas aquilo lá não tem fundo, vai jogando eu falei, impossível, vamos embora. Aí eu desci para ir embora, fui lá para a porta, daí eu vi que a minha nora voltou, lá em cima. Eu falei, onde é que ela vai, meu Deus do céu? Aí chamaram ela lá, e um menininho, irmãos, de uns 4, 5 aninhos. Os adultos tinham virado aquela casa por 2h30. Uma criança, Deus usa, né? Quem Ele quer, para humilhar mesmo, quem pensa que sabe alguma coisa. Uma criancinha pequenininha, disse que viu nós catando e jogando aquelas espumas para cima, os amiguinhos dele. Ele foi lá no cantinho para brincar sozinho, porque os grandões estavam aqui. E ele foi lá com o pai dele. E aquele pequenininho, eu vi ele lá no cantinho, ele estava encostadinho assim, olhando, nós jogando espuma para cima. Aquele pequenininho falou, eu achei. Não, eu falei, me belisca, eu não estou acreditando. Eu falei, como que ele achou? O menor, ele nem tem condições de pegar lá no fundo. Ele disse que viu
uma coisa brilhando ali no meio da espuma e achou, irmãos. Irmãos, eu fiquei tão feliz, eu não sei para os irmãos, minha nora dava glória a Deus, eu dava glória a Deus. Irmãos, é $500 economizado ali do menino. Eu falei, Jesus, eu não acredito. Eu vim com fé que nós íamos achar, mas a minha fé tinha desmoronado quando eu vi a dificuldade. Mas Deus não nos decepciona, nem quando nós acreditamos mais, quando nós não acreditamos mais. Deus continua sendo fiel. Glória a Deus. Te damos graças, Senhor. Esse é o nosso Deus, amém, irmãos? Temos que testemunhar mesmo o que o Senhor faz, né? Que o Senhor tem abençoado, tem provido, né? Esse é o nosso Deus, irmãos. É interessante, irmãos, que esses dias, né, eu fui limpar um carro e era pertinho de casa, só que era no estacionamento, né? Não tinha garagem, não tinha nada. E a moça, ela estava com tosse, então ela só me deu a chave. Na verdade, pediu para uma amiga dela me dar a chave, porque ela estava com muita tosse, cansada, e pediu um favor se eu poderia tirar as coisas de dentro do carro para limpar e depois colocar para ela. E tinha muitas máquinas que ela tinha, que ela usava, e era cara. E eu coloquei para fora do carro, era muita coisa, juntei, o tempo estava bom, eu olhei no telefone, não ia chover naquele momento, e de repente, irmãos, o tempo começou a escurecer, Flórida, né? Começou a escurecer, e o carro estava com todas as portas abertas, eu tinha tirado o tapete, tinha tirado tudo, as máquinas da mulher cara, e eu falei assim, não vai dar tempo de eu guardar, ou eu molho uma coisa, ou molho a outra, ou molho as portas do carro, né? Podia ter algum fusível, alguma coisa queimar. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar. Irmãos, e começou a chover, irmãos, e chovia, mas não chovia onde que eu estava. Eu estava falando, meu Deus, como que pode isso? Eu não tive, sabe, a ciência de pegar o telefone e gravar, para ver que não estava chovendo onde eu estava. Onde eu estava não estava chovendo. E eu comecei a olhar aqui e falei, meu Deus, o Senhor é poderoso demais. E comecei a clamar ao Senhor. Eu falei, obrigado, Senhor, mas eu preciso que o Senhor manda até essa que está em volta embora, para me conseguir fixar aqui, para mim poder fazer o trabalho. Irmãos, parou de chover, não molhou nada, não molhou o carro, não molhou o material da mulher, não molhou nada. A mulher me mandou mensagem, está chovendo aí? Falei, não está chovendo não, graças a Deus. Então, irmãos, esse é o nosso Deus. Ele ajudou a irmã a encontrar o telefone, ele me ajudou na hora que eu precisava. E eu vou te falar uma coisa para você, tem coisas que ele te ajuda, que ele te dá livramento que você nem vê, tá? Tem coisas que às vezes você chegou aqui hoje, essa semana toda que você trabalhou, correu para lá, correu para cá, muitas vezes com pressa, muitas vezes até mexendo no telefone, dirigindo, muitas vezes desconcentrado. O Senhor te deu um livramento que você nem viu, aleluia. E se você tiver testemunho para contar, irmão, seja ele grande, seja ele pequeno, conte, porque o Senhor se alegra em ver, nós falamos o cuidado que Ele tem por nós, amém? As irmãs estão com a oportunidade, o conjunto das irmãs, de estar louvando ao Senhor. Irmãos, dê lugar para o Espírito Santo, que Ele está neste lugar, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Ele opera, irmãos, de maneira maravilhosa, aleluia, porque tudo que nós desligarmos da terra será desligado do céu, tudo que nós ligamos será ligado lá. Então liga no Senhor, liga no Espírito Santo, porque Ele vai fazer grandes coisas aqui, amém? Glória a Deus. Aleluia. Santo,
irmão evangelista Zaqueu vai estar orando pelo dízimo da oferta. Logo o Zé Neto também vai estar louvando com ele, em nome de Jesus, amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Feliz de poder estar aqui para juntos louvar e agradecer o nome do Senhor. Abre sua Bíblia no livro de Provérbios, de número 3. Provérbios 3, versículo de número 9. Glória a Deus. Que diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Honra ao Senhor com a tua fazenda. Todos aqui são fazendeiros. Amém. De alguma forma é fazendeiro. Glória a Jesus. Aleluia. E Deus tem cuidado muito bem dos fazendeiros. Deus tem colocado a provisão, ou seja, tem trago a provisão para cada um. Deus tem regado, Deus tem mandado chuva no momento certo. Eu não sei se vocês já teve essa experiência. Na última hora, nos últimos momentos, nos últimos dias, Deus mandar a chuva, mandar provisão, e você cumprir com as suas necessidades. Esse Deus que você e eu servimos e confiamos. Na última instância, quando a fé já tinha sido acabada, Deus usa o menor, Deus usa o improvável, Deus providencia aonde não tem e traga a provisão para mim e para você. Portanto, honra ao Senhor nessa noite. Deus tem honrado tanto nós, irmão. Tanto. E às vezes nós somos falhos. Somos seres humanos. Deus nos honra todo dia. Você já imaginou? Nós morremos todo dia. Você sabia disso? Morremos todo dia. Quando vamos dormir, está morto. E você ressuscita todo dia. Por quê? Pela misericórdia de Deus, porque Deus cuida de mim e de você. Ressuscitamos todo dia. O sono praticamente é a morte. Se você morrer quando for dormir, você não lembra de mais nada. E Deus te ressuscita. Ele te acorda. Glória a Deus. Glória a Deus. Te coloca sobre os seus pés todos os dias, pela manhã. E fala: vai cuidar das suas coisas, que eu cuido de você. Cuide dos seus afazeres, que eu cuido de tudo. E dessa forma Deus tem honrado a mim e a você. Sabe o tanto que Deus tem honrado na minha, na sua saúde? São coisas bem simples, como a irmã contou aqui hoje. Só ela sabe o tamanho da grandeza que é. Só a gente meio que recebe, que a gente entende. Essa semana eu estava trabalhando em um AF250 no sunroof. Estava detonado. Já tinha vindo de outra oficina, porque as pessoas não deram conta. É bem complexo para mexer. E eu estava mexendo, já tinham as peças novas. Irmão, eu comprei peça 3 vezes. E toda peça que eu colocava quebrava. Tem que fazer o teste primeiro na mesa. Quebrava uma peça. São 2 cabos que puxam o sunroof glass. Um cabo, não sei por que quebrava. Eu tive que chamar. Claro que ele já estava por perto. Ele só estava esperando. Eu pedi para ajudar. Eu tinha que pedir o Espírito Santo para ajudar.
Me ajuda aqui porque só tem uma peça. Só resta uma peça. E se essa peça quebrar aqui, eu espero ter que esperar mais 3 dias. E quando eu fiz a oração, eu conversei com ele. Glória a Deus. Falei, põe tua mão aqui, Espírito Santo. Tu és o mecânico. Glória a Deus. Eu não sou nada. Quando eu ponho a mão, a sua mão já está ali. Glória a Jesus. Irmão, montei aqui, funcionou na mesa, joguei, montei no carro. Glória a Jesus. Está lá funcionando. Glória a Deus. Complicadíssimo. Aleluia! A honra e a glória é dele. Aleluia! É dele a glória. Foi ele Glória ao teu nome, Jesus. que arrumou. Obrigado, meu Deus. Ele que foi o mecânico, ele que é o mecânico. Ele que é a provisão. É ele que é a direção, é o direcionador de todas as coisas. Oh, aleluia! Ele está aqui dizendo para mim e para você, não fica preocupado. Amém. Eu estou direcionando tudo. Amém, aleluia! Eu estou colocando tudo no lugar. Eu creio, Pai. Coloca a vida. Glória a Deus. Tudo que estava fora do lugar, eu estou colocando no lugar. Aleluia! Tudo que estava quebrado, eu estou arrumando. Glória a Deus! Glória a Aleluia! Deus. Eu estou consertando. Eu recebo, papai querido, lindo, maravilhoso. Glória a Ainda outro ponto, ontem mesmo, eu estava revisando um carro, Aleluia! Bendito. trocando o óleo, fazendo a manutenção. Esse carro só havia feito manutenção só na Toyota. Jesus, obrigado, Senhor. Tirei a parte a tampa da proteção embaixo para alcançar o reservatório de óleo. Coloquei a tampa lá, não olhei. Quando eu peguei a tampa para colocar de volta, havia uma coleirinha de cachorro, de gato, em cima da tampa. Se tivesse no chão, poderia dizer que alguém tinha colocado ali, mas estava em cima da tampa. Nem água entra lá dentro. É Deus. Nem água entra dentro. É tudo tampado. E essa coleira estava em cima da tampa. A coleirinha pequena é aberta, com chocalhozinho na coleira. E o Espírito Santo me falou na hora É, papai. o que era. Só tu, Senhor, quebra. Eu peguei aquela coleira, joguei para lá, terminei o trabalho e fui lá e quebrei aquela maldição no nome de Jesus. Amém. Terminei tudo, peguei aquela coleira na mão e saí com ela Aleluia. pensando o que eu ia fazer com essa coleira. O Espírito Santo falou, pega e corta. Peguei a tesoura, cortei. Aleluia. Coloquei lá no lixo. Vocês não creem, vocês não acreditam. Vocês podem até não acreditar. Saí lá fora, quando voltei, estava com a coceira do lado. Terrível, desse lado aqui, ó. Tudo empolado. E coçando. Do nada. Eu falei, se for obra de bruxaria, tu vai sair agora. Em nome de Aleluia. Coloquei a mão e repreendi. Sai em nome de Jesus. Obra de bruxaria. Sai. Jesus. 10 minutos estava curado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse foi o remédio. Honra tua família, Pai. Você sabe por quê? Porque o diabo ele não gostou, porque quebrou o que ele fez. É. Achou o ninho. Achou o ninho dele lá. Estava bem escondido, ninguém achava. Aonde ninguém colocava, ninguém consegue entrar lá dentro, ninguém consegue colocar. Mas o nome de Deus foi glorificado. Portanto, honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias que chegam na tua mão. Glória a Deus. E glorifique e exalta o nome do Senhor, porque Ele está presente aqui nesse lugar. Amém. Não precisa ficar com medo Não. ou temeroso com o que vem na sua frente. Entenda que o poder de Deus está em tuas mãos. Amém. Aleluia. E através deste poder, toda força maligna será desfeita. Glória a Deus. Porque o Deus que eu sirvo, você serve, é Ele que desfaz todas as coisas. E o nome dele será glorificado.
Eu quero orar nessa noite em favor da sua e da minha vida, para que o nome do Senhor continua sendo glorificado todos os dias na minha e na sua vida. Querido Deus e Pai, diante da tua presença, aqui estamos mais uma vez para te agradecer por todos os benefícios que o Senhor tem feito por mim, por nós, pela tua igreja, e que nesta noite o seu nome seja glorificado, exaltado pelos testemunhos que ouvimos aqui nesta noite, e a tua palavra que vai ser ministrada ainda nesta noite para a glória do teu nome. Pai, eu te apresento cada contribuinte da tua obra, cada vida, Senhor, que irão contribuir para a glória do teu nome. Te apresento os internautas nesta noite. Cuide de cada família que está nos ouvindo nesta noite. Eu repreendo nesta noite toda força maléfica, todo o poder das trevas, Senhor, que queira vir atingir a minha e a vida de cada um nesta noite, seja protegida pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus, eu quero nesta noite profetizar, todos protegidos pela mão poderosa do nome do Senhor Jesus. Amém. Seja nesta noite abençoado por Deus, em nome de Jesus. Saudações de paz à Igreja de Jesus Cristo, meus irmãos. Glórias a Deus. Vamos estar louvando. Antes de louvar, hoje é um culto da família. Ninguém melhor para amar você do que a tua família, do que a tua esposa, do que o teu esposo, do que a tua mãe, do que o teu pai, do que os teus filhos. E meditando sobre amor, outro dia desses eu li uma frase mundana, não da Bíblia, mas que ela dizia assim: se você se apaixonar por uma árvore na primavera e somente apaixonar por esta árvore no período da primavera, você se decepcionará quando o outono acabar. E às vezes, irmãos, nós temos um grande defeito. A gente se apaixona muito uns pelos outros, somente no período de flores. Quando um irmão está passando por um deserto, por um vale, a gente fica decepcionado com o que está acontecendo. E ao invés de amar, como Jesus nos amou também no tempo do nosso outono, a gente prefere se decepcionar. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o louvor que vai dizer. E biblicamente, uma coisa que é linda e prova que a Bíblia é a palavra de Deus, é que não só conta as coisas boas dos personagens, conta a vida regressa de Moisés, como iremos louvar, de Davi, como iremos louvar. Mas gostamos apenas de pregar as coisas boas deles. A pergunta que eu tenho para nós: será que se eu conhecesse o Zaqueu, se eu tivesse esse poder de voltar na vida regressa do Zaqueu, eu nesse presente, engomadinho aqui em cima, mas eu tivesse o poder de me teletransportar para o passado, será que eu me apaixonaria pelo Zaqueu, pecador, naquele tempo? Como eu sou apaixonado no presente momento? Nós precisamos, meus irmãos, amar mais, como Jesus nos ama, nos amou. Porque se eu for contar para os irmãos quantas vezes, mesmo nos meus tempos de dificuldade, Jesus ainda estava lá, porque Ele via e Ele escrevia todo o tempo da angústia, da dificuldade, porque Ele não me amou, irmão, segundo o que eu podia proporcionar, porque seria em vão. Não há como eu retribuir o que Ele fez por mim. E como que você retribui o que o Senhor fez por você, se não amando uns aos outros? Se apaixone pelo teu irmão nessa noite, não pelo presente momento, onde está todo mundo bonito, de terno, vestido, mas apaixone também quando o irmão estiver lá fora, passando no vale, passando no deserto, quando as flores do teu irmão caírem,
Usemos mais, meus irmãos, o telefone do que o microfone. Aleluia, Jesus. Se apaixone pelo teu irmão, meus irmãos. Como Jesus apaixonou por você, e não largue, não abre mão, porque Ele está contigo em todo momento. Até no momento que eu estava naquele carro, naquela noite, há 3, 4 anos atrás, drogado, Ele não desistiu de mim. Ele me viu naquele momento, Zaqueu, chorando, angustiado. E ele me trouxe aqui nessa noite para a gente louvar, para a gente refletir na palavra. Não se apaixone um pelo outro somente na primavera, não, meu irmão. Sabe por quê? Porque a vida é um ciclo. Vai ter o verão do seu irmão, vai ter o outono onde seu irmão vai estar bonito. Alguém já foi em Massachusetts aqui? Aquelas cores. Mas alguém já foi no inverno? E eu saí de lá por um dos motivos. Primeiro porque Deus me queria aqui, mas porque eu não aguentava mais aquele cinza por 5 meses. Porque a gente se decepciona uns com os outros, mas o Senhor não, meus irmãos. Vamos, vá, glória a Deus. Bendito Cordeiro, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se puder aumentar, por favor, o playback. Aplaude o teu momento, raramente aplaudiria tua história, pois eles não conhecem teu sofrimento, se agarraram só ao teu momento de glória. Quer saber, isto não é novo, isto sempre aconteceu com os nossos pais na fé, aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos, homens santos, cheios de Deus, suas histórias tiveram seus momentos ruins. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que você só lembra quando o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender, mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você chorou,
lugar que o mar abriu, Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, aforizado e Deus escrevendo, todo drogado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. E não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas há um Deus no céu que não despreza a tua história. O momento pode até sumir da memória, mas há um Deus no céu que não despreza a tua história. Tua história. Aleluia. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? O grupo de louvor está com a oportunidade de estar louvando ao Senhor. Amém? Deus está neste lugar, igreja. Aleluia. Deus habita no meio dos louvores. Amém? Quem quiser ficar de pé pode ficar. Fique à vontade, irmãos. Adorar o Senhor. Tu és tremendo, Jesus. Glória ao teu nome. Quando eu preciso, chamo por Ele. Ele me ouve, me atende. É fiel, não me esquece.
sobre isso. Teve uma época em Boston, eu morei 20 anos em Boston. E tem 5 a 7 meses de inverno que é deprimente. É deprimente. Eu tinha 3 filhos. E eu trabalhava muito para sustentar sozinha aqueles 3 filhos. E eu lembro de um dia, eu saía de um trabalho, entrava em outro, tocava em igreja à noite. Eu lembro que um dia eu estava tão cansada, irmãos. Eu disse, Deus, o Senhor parece que me abandonou nessa terra. Eu estou sozinha. Eu estou sozinha, então me leva, Senhor. Minha família vai cuidar dos meus filhos melhor que eu. Eles vão ter uma família para cuidar deles. Eu não tenho nem tempo para ficar com eles. Minha vida é trabalhar, correr. E eu entrei em depressão, irmãos. E depressão é uma coisa que eu não desejo nem se um dia eu tivesse um inimigo. É uma coisa terrível. É quando a tua mente, ela diz, eu não aguento mais. E Jesus, e naquela época de tanto sofrimento, parecia que eu estava num buraco sem saída. Hoje eu olho para trás e digo, Senhor, como é que o Senhor mudou minha vida desse jeito? Irmãos, às vezes as pessoas veem a gente hoje e dizem, nossa, aquela irmã, não conhece o passado, não sabe das dores que a gente passou, irmãos. Vê a gente, aquela irmã, acho que ela é meio assim, meio assada. Irmão, você não sabe o preço que foi pago. Preço de joelho, de dizer, Jesus, me leva que eu não quero viver mais. Se o Senhor me ama, me leva. Se o Senhor me ama, o Senhor prova agora e faz meu coração parar. Se o Senhor me ama, o Senhor faz meu coração parar agora. E eu ajoelhada naquele quarto, dizendo, faz parar agora. Prova que o Senhor me ama. Irmãos, só quem já bateu no fundo do poço sabe o que é isso. Mas o que vale, irmãos, é continuarmos andando. Está arrastando? Está de 4? Vai de 4. Está doendo? Vai doendo. Está com uma faca nas costas? Vai com a faca nas costas. Mas vai. Não para não. Não para não. Vai. Irmãos, olha para Jesus. Porque um dia esse vale acaba. Um dia isso passa. Tudo passa, irmãos. Tudo passa. Tudo passa. Fica com o olho em Jesus. Tá? Aleluia. Pode soltar o hino, querida. Aleluia. Te louvamos, Senhor. O Senhor é nosso escudo, Deus. O Senhor é nosso escudo e fortaleza, Jesus. Xerecamanaia. Tá vazia. Eu me sinto tão
em Ti, Jesus. Descansaremos em Ti, Senhor. Deus, se houver alguém aqui hoje, Senhor, fraco, com a fé desfalecida ou online assistindo esse culto, oh Espírito Santo, vem, né, mandar e achar Marcélias, vem levantar e fortalecer nessa noite para a Tua glória, em nome de Jesus. Da mesma forma que o Senhor nos levantou, da mesma forma que o Senhor reconstruiu a nossa história, vem refazer histórias nessa noite para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e te damos graças. Amém. Glória ao nome de Jesus para sempre. Aleluia. Podemos assentar dando glória ao nome do Senhor para sempre. Que tremendo, né? Nós conversamos com o nosso irmão Marcelino e o culto hoje foi do jeito que o Espírito Santo quis, né? Glória a Deus. Foi um culto de testemunho tremendo. Estava vendo o hino que foi cantado na história. A história. Deus anota até palavras, quanto mais os acontecimentos, né, irmãos? Tem tudo muito bem anotado. Glória a Deus, glória a Deus. Que alegria. Estamos muito felizes, querido, porque para que o culto seja uma glória, uma bênção, como está sendo, aleluia, nós queremos, claro, queremos a multidão, mas para Deus operar, aleluia, glória a Deus, Ele opera do jeito que Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória ao nome de Jesus para sempre, aleluia. Vamos ouvir, aleluia. Vamos trocar aqui de microfone, então, a pedido da mídia. Irmão, eu estou muito feliz nessa noite, muito feliz, aleluia. O Senhor está no nosso meio de um modo muito especial, está falando desde o começo do culto. Quem está atento está ouvindo Deus falar. Estamos felizes também, querido, tem muito motivo de alegria hoje, né? É ver a irmã Dani de volta, né? Em atividade, glória a Deus. Ela esteve aqui apresentando o baby, mas hoje ela já está em atividade. É uma alegria para nós ter a irmã Dani aqui de volta, trabalhando para Jesus, aquilo que Deus colocou no seu coração e lhe capacitou para fazer. É uma alegria, irmã Dani, tê-la de volta e vê-la em atividade na casa do Senhor. Aleluia, estamos felizes. Querido, está conosco Daniel. Daniel é bênção. Daniel, nós amamos você, viu, querido? Nós te amamos. E você está nas nossas orações o tempo todo. Não é só a mamãe, não. A igreja aprendeu a te amar também. Ciclo de oração. E temos também o nosso Sebastião. Sebastião também tem sido alvo das nossas orações. Glória a Deus. E nós aqui oramos. Você não imagina como a irmã Luzinete ora por vocês. Tremendo. Essa guerreira de oração aí é uma bênção. Eu quero nessa noite, querido, dizer que Daniel, você é muito bem-vindo, e o nosso companheiro Sebastião também muito bem-vindo. Que Deus abençoe você ricamente. Faça desse lugar a sua segunda casa e seja feliz conosco, amém? Porque aqui só tem gente feliz, viu? Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria pedir o pastor Eliseu e a pastora Angelita que após o culto eu senti que vocês fizessem um clamor por esses dois muchachos. Eles entendem perfeito espanhol, pode falar em espanhol, em português, mas ele necessita sair daqui hoje levando uma grande vitória. Este culto é especial e eles vieram para receber algo muito especial de Deus nessa noite. O culto de testemunho tremendo, querido. Estava vendo testemunho aqui, aleluia, o irmão Marcelino falando de a chuva parar, né? Para Deus fazer uma chuva parar e abrir o mar vermelho, não tem diferença para Ele, o poder é dele, amém? Ele é o mesmo, mas glorifique a Deus pelas coisas pequenas, porque só quem recebe é que sabe o quanto custa. Parece pequeno para quem está ouvindo, mas para quem, né, está, por exemplo, como um pastor que mexe com um carro caríssimo e de repente ele precisa de resolver um problema tão sério, só ele sabe o quanto custa. O toque de Deus, a mão estendida, aleluia, e Deus tem feito coisas grandes, aleluia, nessa noite. Vamos ficar de pé, querido, vamos receber a pregadora dessa noite. Irmã Lenice, por favor, venha à frente
e fala aquilo que Deus colocou no seu coração. Fala, fala, fala. Aleluia. Vamos pedir a bênção de Deus sobre ela, querido. Oremos. Querido Jesus, está aqui a tua filha, Senhor. Tu tem usado tantas vezes. Usa mais uma vez. Usa mais uma vez. E fala, derrama a tua unção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. E fala neste lugar. Em nome de Jesus, obrigado. Aqueles que estão nos ouvindo, sejam abençoados também e alcançados pelas ricas bênçãos do céu nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmão? Eu salvo a igreja com a paz. Glória a Jesus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode ser em nome de Jesus. Vamos estar ouvindo um pouquinho da palavra do Senhor. Quero louvar a Deus mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, né, nessa noite. Estou muito nervosa. Vocês não têm ideia de quanto eu estou nervosa. Mas é Deus que vai falar, né? Eu só estou aqui com um instrumento nas mãos do Senhor. E eu me coloquei nas mãos dele. Falei, Senhor, eu estou aqui como um instrumento nas tuas mãos. É o Senhor que vai falar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Peço à igreja que abra comigo a sua Bíblia. Um texto bem conhecido que se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Glória a Jesus. Nessa noite Deus, Ele já falou tantas coisas lindas aqui. Nossa irmã Sandra, ela foi tão usada por Deus aqui nesse louvor, na ministração do louvor, que eu pensei assim, graças a Deus ela vai pregar a palavra do Senhor nessa noite. Oh Deus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela é poderosa, amém? Amém, irmãos? Amém. Quem concorda que a palavra do Senhor é poderosa? Amém. É ela que nos libertou do pecado, da mentira, do engano, e ela continua libertando. Porque todas as vezes quando nós ouvimos a palavra do Senhor, ela tira algo de dentro de nós e coloca algo novo. Ela faz a transformação que o Espírito Santo de Deus quer fazer na nossa vida. Por isso que é necessário. A palavra do Senhor fala em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É só essa verdade que nos liberta. Não existe outro meio, não existe outra coisa. Você pode fazer o que quiser nessa vida. A única coisa que vai te libertar de tudo é a palavra de Deus. E ela não mudou, ela continua sendo a mesma. Ela é poderosa. Ela não perdeu o seu poder, ela não perdeu a sua essência. Quando você olha em volta de você, tudo aquilo que os seus olhos enxergam foram feitos através da palavra. Aleluia. A palavra do Senhor, ela vai falar sobre a guerra espiritual. Todos os dias nós enfrentamos guerra espiritual. Enfrentamos ou não? Todos os dias. Quando nós colocamos os nossos pés fora da cama, nós já temos que levantar preparados, porque a batalha é travada na vida do crente. Se coloca de pé somente para a gente ler a palavra, em referência à palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Eu vou ler só até aqui, para a gente ganhar tempo. Mas eu quero transmitir aquilo que o Espírito Santo de Deus, ele falou no meu coração. Irmãos, hoje não é comum mais a gente receber cartas, né? Você se lembra qual foi a última vez que você recebeu uma carta? Você se lembra? Não? Então,
Você acabou de receber uma carta hoje. Porque esse texto aqui é uma carta. Glória a Deus. E esse texto aqui foi uma carta escrita não nada mais, nada menos do que pelo apóstolo Paulo. A palavra do Senhor, ela, é linda, ela é poderosa. E quando nós abrimos o Novo Testamento, nós vemos 75% do Novo Testamento foram cartas escritas pelo apóstolo Paulo. E para quem essas cartas eram direcionadas? Vocês sabem para quem aquelas cartas eram direcionadas? Assim como está sendo direcionado para mim e para você hoje, para a igreja do Senhor. Ele estava em prisões, como todos nós sabemos. O apóstolo Paulo, ele foi um dos servos do Senhor mais perseguidos na história da palavra do Senhor, depois de Jesus. E nós vemos aqui uma carta que ele escreveu para mim e para você. Às vezes a gente abre esses livros, do 1 Timóteo, 2 Coríntios, tudo isso são cartas escritas pelo apóstolo Paulo às igrejas. E eu estava meditando nesse texto e eu tive a curiosidade de ir lá no primeiro capítulo desse texto de Efésios, porque nós estamos estudando, no nosso curso de teologia, que tem sido uma bênção na nossa vida. Nós temos aprendido muitas coisas. E nós estamos exatamente estudando sobre as cartas paulinas. O livro de Efésios foi um dos primeiros que nós estudamos nesse segundo semestre. E o livro de Efésios, ele vai iniciar lá no capítulo 1 com a saudação do apóstolo Paulo. E eu achei interessante que todas as cartas que ele escrevia para as igrejas, ele sempre fazia a mesma saudação, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E a carta de Efésios, ela vai tratar de alguns assuntos no capítulo 1. No seu capítulo 1, depois dessa saudação do apóstolo Paulo, ele começa a expressar sobre as bênçãos de Deus sobre a vida de alguém. E ele vai falar sobre as bênçãos espirituais em Cristo. Ele vai focar na eleição minha e sua, quando o Senhor nos elegeu desde a fundação do mundo. Esse texto ele vai falar que antes da fundação do mundo, Deus ele já tinha nos predestinado a sermos servos dele. Ele já tinha olhado para mim e para você, já tinha apontado o dedo e disse assim: esse é meu, essa é minha. Amém. E o capítulo 1 ainda vai falar sobre a nossa adoção em Cristo Jesus. Nós somos adotados como filhos de Deus por causa do sacrifício de Jesus naquela cruz. Por causa da redenção de Jesus Cristo, nós fomos adotados por Deus. E vai falar também sobre o selo do Espírito Santo que nós carregamos em nós. O capítulo 2 vai falar sobre a salvação como o maior presente que alguém pode receber na face da terra. Você sabia que você já tem o maior... Quando você faz aniversário, alguém te dá um presente, você fica feliz, não fica? Aleluia, glória a Deus. Quando eu vou dar os parabéns para alguém, eu falo assim: não existe presente maior do que o que você já possui quando alguém serve a Deus. Porque a salvação é o maior presente que um ser humano pode ter na vida. É a salvação em Cristo Jesus. E o capítulo 2 vai tratar exatamente sobre essa salvação como o maior presente, como um dom gratuito de Deus e baseado na graça, na misericórdia de Deus e não nas nossas obras. E vai falar também sobre o resgate do ser humano da morte, transmitido para a vida. Ele nos tirou da morte e nos deu vida. Então, o capítulo 2 vai tratar disso, sobre os membros da igreja como filhos de Deus, como família de Deus nessa terra. Depois o apóstolo Paulo, ao finalizar o capítulo 2, ele vai fazer uma oração por aquele povo. E lá no capítulo 3, ele vai tratar sobre o plano de Deus em unir os judeus e os gentios
em um só corpo, através de quem? De Jesus Cristo de Nazaré. E hoje também nós fomos unidos, né? Cada um veio de um lugar, cada um veio de uma crença, e o Senhor nos uniu e nos tornou um só em Cristo Jesus. Então foi dessa maneira que ele fez, essa carta que ele escreveu lá no capítulo 3, fala exatamente sobre isso. E lá ele revela um grande mistério de que todos que estão lá no mundo ainda não sabem. Que todos são co-herdeiros da promessa de Cristo Jesus. Se você não sabia, fique sabendo nessa noite. Que você é um eleito, um herdeiro, um co-herdeiro das promessas de Cristo Jesus. E é motivo de nós nos alegrarmos isso. Porque se você não sabia ou tinha esquecido, essa carta ela vai trazer à sua memória essa certeza de que nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. E o capítulo 4, ela vai nos dizer, essa carta ela vai nos dizer de como nós devemos nos proceder, de como nós que somos servos de Deus devemos andar nos dias de hoje. O nosso caminhar tem que ser diferente, porque hoje nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém. E vai nos dizer também que existem alguns dons que são dados para o povo de Deus. Lá vai dizer que uns são chamados para serem profetas, outros são chamados para serem apóstolos, outros para serem evangelistas, outros para serem pastores, outros para serem doutores. E também vai falar a respeito das normas do crente, como nós devemos proceder na nossa caminhada em Cristo Jesus. E o versículo 5 não vai falar nada mais, nada menos sobre um assunto em relação de nós sermos os imitadores de Deus. Muitas vezes, né, principalmente os jovens, os adolescentes, eles gostam de imitar esses artistas, né? Gostam de cortar o cabelo igual, vestir uma roupa igual, mas a palavra do Senhor, ela nos ensina que nós devemos ser imitadores de Cristo e nos diz para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E também o capítulo 5 vai tratar sobre casamento, né? Que as esposas, elas devem sujeitar os seus maridos. E também diz que os maridos devem amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. E vai falar também, né, o versículo 6 vai tratar a respeito dos relacionamentos familiares, sobre os filhos que devem honrar o pai e a mãe, que é o maior mandamento com promessa que a Bíblia nos dá. E vai falar sobre a família, literalmente sobre a família, vai falar sobre os servos, que eles devem trabalhar com integridade. Então o apóstolo Paulo, ele abordou muitos assuntos e direcionou a essa igreja. E esse mesmo assunto está sendo direcionado para mim e para você, que também somos igreja de Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus é a cabeça e nós somos quem? Os membros. E o pastor Joanito, ele sempre bate nessa tecla, que nós temos que trabalhar juntos, porque não tem como, né, a mão não ser dependente dos pés, o olho não ser dependente, e por aí vai. Os nossos membros, eles são interdependentes um do outro, assim como a igreja do Senhor. Jesus é a cabeça e nós somos os membros. Aleluia. E nós temos que prosseguir dessa maneira como igreja, porque o apóstolo Paulo, ele deixou claro aqui nessa carta para mim e para você o que é ser igreja, como a igreja deve proceder. E quando nós olhamos para um homem como o apóstolo Paulo, a impressão que nós temos dele é que ele já veio pronto, ele já veio convertido, ele já veio cheio do Espírito Santo de Deus. Mas todos nós sabemos que não foi dessa maneira. O apóstolo Paulo, ele era Saulo, depois que ele se tornou Paulo, porque ele alcançou a cidadania. Sabe quando você faz a sua cidadania, que você pode mudar o seu nome? Então, é dessa maneira que aconteceu. Então, ele teve uma nova cidadania e mudou o seu nome para Paulo. E a palavra do Senhor fala que antes dele ser Paulo, ele era o maior perseguidor das
igrejas. Quando nós olhamos para um homem desse, que escreveu tantas cartas direcionadas para tantas igrejas, dá para imaginar que esse homem foi um grande perseguidor da igreja de Deus? Não dá para imaginar, mas ele foi. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele odiava os cristãos com toda a força da alma dele. Ele tinha um ódio tremendo pelos cristãos, mas ele achava que ele estava fazendo certo. E ele tinha um ódio tão grande dos cristãos que um dia ele pediu carta para ir perseguir o povo de Deus. A caminho de Damasco, veio aquela luz forte diante dele. E ele caiu e ficou cego. Quando a visão dele foi aberta, ele já foi um homem transformado pelo Espírito Santo de Deus. Foi assim, ó, instantâneo. Aleluia! E ele deixa um grande exemplo para mim e para você que somos servos do Senhor. Há quantos anos nós estamos servindo a Deus e ainda não tivemos a nossa vida transformada por completo? Papai. Fala, Deus. Nós servimos a Deus e muitas vezes nós ficamos oscilando na nossa fé em Cristo Jesus. Nós não tomamos um posicionamento de ser servos de Deus de verdade. Ou então nós só abstraímos da palavra de Deus aquilo que nos convém, aquilo que não nos convém, nós deixamos de lado. O apóstolo Paulo, ele não procedeu dessa maneira. Ele foi um homem cheio do Espírito Santo de Deus desde o momento que ele teve um encontro com Jesus Cristo. A vida desse homem começou a mudar de repente, mas não foi uma mudançazinha não, foi uma mudança radical. A palavra do Senhor, ela nos mostra que da mesma forma que ele era radical com o povo de Deus, perseguindo o povo de Deus, ele também foi radical em falar do amor de Deus para as pessoas. E a palavra do Senhor, ela vai nos mostrar em vários textos que aonde Paulo chegava, ele levantava igrejas, ele falava da palavra do Senhor, ele tinha autoridade, por onde ele passava, ele chamava a atenção pelo fato de falar da palavra do Senhor com tanta autoridade. E nessa mesma carta, a palavra vai nos falar que Deus, ele deu esse mesmo poder para mim e para você. Para que nós sejamos ousados no abrir e fechar da nossa boca ao falar da palavra do Senhor. Ao proclamar o evangelho do Senhor. Porque quem nos dá essa autoridade não é a sabedoria humana que nós adquirimos nessa terra, mas é o próprio Espírito Santo de Deus que nos dá essa ousadia e essa autoridade para falar da palavra do Senhor, para confrontar a palavra do Senhor. E assim Paulo, ele procedia. Ele era um homem que fez a diferença por onde ele passou. Aleluia! E a vida de Paulo foi fácil? Não foi fácil. Às vezes nós achamos que estamos sendo perseguidos na igreja, nós não estamos nem vivendo nem isso aqui do que o apóstolo Paulo viveu. Às vezes nós estamos achando que as pessoas estão nos odiando, mas elas não estão nos odiando, elas estão odiando é o próprio Deus. Porque quando Paulo, ele cai ali, quando aquela luz reflete nos olhos dele a ponto de deixar ele cego, o próprio Jesus fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia! Saiba de uma coisa, que você não está perseguindo a igreja do Senhor, você está perseguindo o próprio Jesus, e você vai prestar conta com ele. Aleluia! Não adianta, que vai prestar conta com Deus. Não é comigo, não é com o pastor, não é com o teu irmão, mas é com o próprio Deus. Vai ter que prestar conta com Deus, porque a igreja, ela é do Senhor. É por isso que o Senhor, ele tem essa preocupação com a obra. É por isso que o Senhor tem essa preocupação com a casa dele. É por isso que o apóstolo Paulo, ele deixou o exemplo de como é cuidar da obra do Senhor. Porque enquanto ele estava aprisionado, era para ele estar fazendo o quê? Na prisão? Quem está na prisão está preocupado com quem está lá fora. Quem está na prisão está preocupado com a sua saída, com a sua liberdade. Mas o apóstolo Paulo, ele não estava preocupado se um advogado defender ele lá dentro da prisão, o acusador que jogou ele ali dentro, se ele ia ter alguém para poder defender ele. Não, ele não se preocupou
lá dentro preocupado com ele? Quem de nós que está passando por uma situação dessa vai preocupar com quem está lá fora? Eles estão em liberdade, eles estão ali adorando o Senhor, eles estão comendo a hora que eles querem, bebendo o que eles querem, eles estão dormindo numa cama macia, e eu estou aqui nessa cela fria, eu estou aqui aprisionado, e eu não estou aqui, não foi porque eu matei, não foi porque eu roubei, não foi porque eu assassinei, não, eu estou aqui, foi só por causa do nome daquele que reina e vive para sempre. Eu estou aqui, é por causa do nome do Senhor Jesus. Eu sou prisioneiro, mas eu estou falando da palavra do Senhor, porque não adianta onde você estiver, se você realmente teve a sua vida transformada pelo Evangelho, pela palavra do Senhor, você vai proclamar a palavra do Senhor. Doa a quem doer, se tiver autoridade, doa a quem doer, você vai falar que Jesus Cristo, Ele continua salvando, Ele continua transformando, porque foi Ele que te transformou, porque foi Ele que te salvou. Você sabe aonde você estava e de onde Ele te tirou. Era dessa maneira que o apóstolo Paulo, ele procedia. Ele não vivia de mimimi, de coitadinha de mim. Oh, gente, por favor, eu vou escrever uma carta para vocês. Olhe pela minha vida, porque eu estou passando tanto sofrimento. Ele entendia que o chamado dele, e quando Jesus chamou, resgatou, escolheu e transformou a vida dele, ele ia sofrer todo e qualquer tipo de perseguição. Nós também sabemos disso, mas quando chega a perseguição, quando chega um momento difícil na nossa vida, o que é que nós fazemos? Recuamos, reclamamos, murmuramos, nos afastamos. Ah, não quero mais, não vou fazer mais, porque eu estou passando por isso, a luta está travada e está difícil. O apóstolo Paulo, ele não procedia dessa maneira, pelo contrário. Ele permanecia falando do amor de Jesus. Ele continuava escrevendo as cartas e direcionando aquele povo. Ele estava ali dentro preso entre cadeias, mas ele era mais livre do que aqueles que estavam lá fora. Ele estava preso, mas ele não estava murmurando, porque ele sabia que o Deus da vida dele era quem iria fazer justiça por ele. Em todos os lugares por onde ele passou, por todos os lugares por onde ele andou, ele não deixou de falar de Jesus Cristo de Nazaré. Ele não deixou de demonstrar, não somente com palavras, mas com ação, aquilo que Jesus Cristo havia feito na vida dele. E nós, hoje, será que nós estamos procedendo da maneira que ele nos ensina? Do jeito que a palavra nos ensina, porque todo dia é falado, assim como nós falamos com os nossos filhos todo santo dia, porque é no falar. Tem que falar, às vezes fica até chato, né? Repetindo a mesma coisa, mas tem que falar para trazer a nossa memória, porque é a nossa memória, sabe? Às vezes ela tem as falhas, as oscilações dela, e a gente acaba esquecendo, né? E a gente não pode esquecer, a gente tem que lembrar todos os dias. É por isso que nós temos que estar em contato com a palavra do Senhor todos os dias. Porque todos os dias ela nos traz uma nova do reino dos céus. Sabe para quê? Não é para ofender, não é para entristecer o nosso coração, mas é para transformar a nossa vida em Cristo Jesus. Porque, como eu disse no início, quem transforma é a palavra. É somente a palavra de Jesus Cristo que transforma a vida do homem e a vida da mulher nessa terra. E quando o apóstolo Paulo, ele envia essa carta, ele vai relatar todas essas coisas, ele vai trazer à memória daquele povo todas essas coisas. Ele está lá aprisionado, mas ele não está murmurando, ele está preocupado, e ele continua orando, e ele fala com o povo: depois de tudo isso, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É fortalecer em Deus, é nele que nós encontramos força. Somente em Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Então nós temos que buscar força todos os dias nele, porque é ele que tem nos renovado todos os dias. Porque se você conseguiu chegar até aqui hoje, não foram pelas tuas próprias forças, porque se fosse pelas tuas próprias forças, pelas minhas próprias forças, nós já teríamos caído, recuado, desistido ou desanimado. Mas é pela força de Deus. É por isso que nós temos que ser dependentes de Deus todos os dias da nossa vida. Revestivos, isso aqui é o apóstolo Paulo pedindo para mim e para você: revestivos com toda a armadura. A armadura de quem? É a armadura
Senhor fala que ele queria colocar uma armadura em Davi quando ele foi lutar contra o gigante, não foi? A armadura não coube em Davi, né? E ele não foi equipado com as armaduras físicas. Ele foi em nome do Deus vivo. Aleluia! E ele venceu, foi em nome do Deus vivo. Glória a Deus! Essa armadura que Deus manda eu e você colocarmos em nós todos os dias, Ele quer que nós revistamos dela todos os dias. Alguém sabe o que é revestir? Meu marido, ele mexe com carro e ele fala assim, eu vou fazer um revestimento cerâmico. Dá pra gente imaginar o que é. Porque o carro ele já está equipado, ele já está vestido com a tinta, com a pintura ali. Então ele vai revestir aquele ali para quê? Para proteger aquele carro. Para ficar bem protegido contra o sol, contra, né, a chuva ácida, contra muitas coisas. Então a palavra do Senhor ela fala para nós revestirmos das armaduras de quem? Não é do rei Saul, mas a armadura de Deus. E para que nós temos que revestir? Para que nós possamos estar firmes contra as ciladas do diabo. Hoje eu não quero nem citar o nome dele. Porque na última ministração no culto de oração eu falei sobre a tentação de Jesus, eu falei muito sobre o diabo. Não é que a gente tem que esquecer dele não, que ele existe. Mas eu quero falar para você que você tem que estar equipado, que eu e você devemos estar equipados com as armaduras de Deus, para que nós possamos estar sempre firmes, não oscilando, não desanimado, não nos nossos altos e baixos da vida. Um dia eu quero, outro dia eu não quero, um dia eu vou, outro dia eu não vou, um dia eu faço, outro dia eu não faço, um dia eu oro, outro dia eu não oro, um dia eu sigo, outro dia eu não sigo. Não é dessa maneira. Ele quer que nós estejamos firmes. Porque nós não temos que lutar contra a carne nem contra a sangue. A nossa luta diária, ela é invisível. Nós não enxergamos. E nós só conseguimos vencer essas lutas com as armaduras celestiais. Então nós temos que estar preparados todos os dias na nossa vida. Porque quando o apóstolo Paulo ele encerra essa carta, que ele fala que nós temos que estar revestidos com essas armaduras, ele vai falar também que Deus ele deixa esses recursos para mim e para você. Eu não sei se o título da tua Bíblia está dizendo os recursos, lá no versículo 13, que na minha fala sobre os recursos. Portanto, tomai a armadura de Deus. Eu estava pedindo para o Senhor confirmar essa palavra e eu ouvi da boca do irmão Zaqueu. Ele estava orando lá do meu lado e ele citou todas as armaduras de Deus. Ele estava pedindo para ser revestido por essas armaduras. Eu falei, Senhor, como tu és lindo, como tu és maravilhoso, meu Deus. Ele estava lá orando e pedindo para ser revestido com essas armaduras. Nós temos que pedir, insistir com o Senhor. Senhor, me reveste. Mas não é só daqui para baixo, não. Não é só do joelho para baixo, não. É o corpo todo. É da mente até os pés. Amém, aleluia. Porque aqui a palavra do Senhor ela é clara em dizer que nós temos que tomar toda. Não é algumas. Porque algumas talvez não vai funcionar. E se funcionar, vai ser por algum tempo. Agora, quando você usa todas, é diferente. Você vai ficar totalmente equipado dos pés à cabeça. Porque às vezes, irmãos, nós queremos vigiar o olho, mas não vigiamos a boca. Vigiamos a boca, mas não vigiamos o ouvido. Vigiamos o ouvido, mas não vigiamos os nossos pés. E por aí vai. E a palavra do Senhor é clara, que nós temos que tomar todas as armaduras que Deus deixou à nossa disposição, se nós quisermos ser vencedores nessa terra contra a cilada, contra as astutas, contra os espíritos malignos que vivem ao redor da vida do crente. Estais firme. Depois de fazer tudo isso, fica firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Vestido os vossos lombos com a verdade. Nós temos que andar em verdade. Nós temos que falar a verdade. Nós temos que crer na verdade. Nós temos que proclamar, doa quem doer, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que estar equipados com essas armaduras. Nós temos que vestir a couraça da justiça. Nós temos que calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz. Aonde a gente for, por onde a gente caminhar,
Para onde o Espírito Santo de Deus nos levar, nós temos que falar da palavra do Senhor, proclamar o Evangelho da paz, porque o mundo só tem paz só enquanto tudo vai bem. Quando as coisas começam a dar tudo errado, acabou a paz. Agora, o crente, aquele que carrega o Evangelho da paz, ele pode passar a pior tempestade da sua vida, mas ele sabe que existe um Deus que cuida dele e que vai colocar tudo no seu devido lugar. E a palavra do Senhor vai nos dizer que nós temos que tomar, sobretudo, o escudo da fé. E apagar todo... Porque é isso aí que vai apagar todas as setas. Tudo aquilo que o inimigo lança, tchuf, ela não vai penetrar na tua mente, porque a tua mente ela está equipada. A sua mente ela está guardada contra as setas invisíveis que você não enxerga, que eu não enxergo. Ela vem na nossa vida, se você estiver bem equipada, ela vai voltar. Então nós temos que estar com a nossa mente guardada, com o nosso coração guardado, com os nossos pés firmados. Nós temos que tomar esse capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia! Orando em todo o tempo. Olha mais um que nós, às vezes, o crente esquece, é orar. A palavra fala que nós temos que orar em todo o tempo, com toda a oração e súplica. É gritar mesmo com o Senhor, é orar fervorosamente. Porque quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Ele deu essas instruções para nós. Ele escreveu essa carta para mim e para você, preocupado com a nossa vida espiritual diante de Deus. Porque nem ele e nem Jesus Cristo, ele não está aqui para nos ver, mas as cartas que ele escreveu continuam impactando e vai impactar enquanto Jesus Cristo não voltar, porque a palavra não muda. Ela vai estar escrita aqui para quem quiser ler, quem quiser seguir a palavra do Senhor e ter a vida transformada, é só colocar isso em prática. E essas cartas continuam impactando até hoje a humanidade e vai continuar. O apóstolo Paulo ele já morreu, mas deixou registrado aqui, através do Espírito Santo de Deus, como o crente deve proceder nessa terra. E aqui nesse finalzinho, é claro, que ele merece. Ele fala que orem por mim, mas ele pede oração, não é para ele sair da prisão. Olha como que ele foi específico aqui no final desse texto, no versículo 19. Em Efésios 6:19. Ele foi bem específico quando ele fala assim: ore por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Ele não estava pedindo oração para Deus preparar um bom advogado para tirar ele da prisão, para fazer justiça por ele. Não foi isso que ele falou na carta. Meu Deus. Ele não poderia ter escrito isso? Irmãos, estejam em oração pela minha vida, para que Deus venha preparar um excelente advogado, para que Deus venha preparar um excelente juiz para me julgar naquele... Não, ele não pediu isso. Ele pediu oração para que seja dada a palavra no abrir e fechar da boca dele. Sabe por quê? Porque ele estava em cadeias, mas ele estava falando do amor de Jesus. Vidas estavam sendo transformadas dentro das cadeias. Por onde ele passava, ele proclamava, porque ele reconhecia que ele era um embaixador de Cristo aqui nessa terra. E o embaixador de Cristo, ele não faz nada mais, nada menos do que falar algo daquilo que ele conhece, do lugar de onde ele veio. Sabe de onde que ele veio? Ele veio lá dos céus, ele veio do alto, ele teve um novo encontro com Jesus Cristo, ele teve a vida dele transformada. Ele era uma nova criatura em Cristo Jesus, então ele falava das coisas dos céus. Ele era embaixador de Cristo aqui nessa terra. E ele pediu para que orasse, para que ele tivesse sabedoria no abrir da boca dele, para que naquele momento que a palavra saísse, impactasse vidas, e vidas seriam transformadas pelo poder da palavra. Era isso que ele pedia. A carta que ele escreveu falava isso. Que coisa mais maravilhosa quando nós abrimos e entendemos o que a palavra do Senhor fala. Porque muitas vezes, irmãos, eu falo por mim, eu era assim, eu abria a Bíblia, lia um texto e não imaginava, não procurava saber por que esse texto está falando isso, o que aconteceu. Mas hoje, aprendendo com a palavra do Senhor, eu tenho visto que cada texto, que cada ensinamento, ele é mais profundo do que nós podemos imaginar quando nós meditamos na palavra, porque a Bíblia nos ensina a meditar na palavra dia e noite, porque é ela que vai transformar a nossa vida.
Ela que vai nos encher para que nós precisarmos falar da palavra do Senhor, evangelizar alguém que está morrendo, está nas drogas. Muitas vezes a pessoa fala assim, ai, o que eu vou falar? Eu não tenho nada para falar com a pessoa. Se você não estiver cheio da palavra, de sabedoria, de conhecimento, você não vai falar mesmo. Mas é conhecimento do céu, não é aqui da terra. Porque muitas pessoas que estão com uma vida derrotada, elas procuram o conhecimento humano. Por um tempo, elas ficam boas. À base de remédio, elas ficam boas. Mas depois, elas têm a recaída de novo. Mas aquele que tem a vida transformada em Cristo Jesus é diferente. Quando a palavra do Senhor transforma, liberta, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o Filho. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só existe libertação verdadeira se for através de Cristo Jesus. Não existe outra maneira. O apóstolo Paulo, ele deixa essa carta escrita para mim e para você. Ele deixa instruções poderosas, preciosas para mim e para você. Porque ai de nós se não fosse a palavra de Deus, nós não estaríamos aqui. Porque esse homem, irmãos, ele também enfrentou prisões, ele enfrentou torturas, perseguição, açoites. Ele sobreviveu a um naufrágio, ele foi apedrejado, mas ele não desistiu de proclamar as boas novas do reino de Deus. Ele foi o mesmo Paulo, do início até o final da trajetória dele aqui nessa terra. Porque ele se deixou ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. Ele se deixou ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. E foi tão clara a transformação na vida desse homem, que aqui está a prova de quantas cartas, de quanto ele se preocupou com o povo de Deus, ao invés de estar preocupado com a sua própria vida. Mas sabe por que ele não preocupou com a sua própria vida? Porque ele sabia nas mãos de quem a vida dele estava. Ele tinha a certeza e a convicção de que a vida dele estava nas mãos do Senhor e que tinha um lugar reservado para ele. É por isso que eu e você todos os dias temos que lutar aqui nessa terra, não com as nossas próprias forças, mas é como a palavra do Senhor disse, é com as forças do Senhor, e estarmos revestidos dos pés à cabeça com as armaduras celestiais, para que nós possamos vencer toda e qualquer cilada do inimigo. Porque, meus irmãos, nós sabemos que o tempo está se findando. A palavra do Senhor, ela está se cumprindo dia após dia, já está no final. Nós estamos vivendo os últimos dias dos acontecimentos que está registrado na Bíblia. E nós não podemos ficar cocheando entre dois pensamentos. Nós não podemos estar brincando de ser crente. Nós temos que levar o evangelho a sério. Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Nós temos que cuidar do nosso irmão. Nós temos que cuidar da nossa igreja, cuidar do nosso pastor, do nosso líder. Nós temos que estar em constante oração uns pelos outros, para que o Senhor, ele possa derramar da força do céu, para que os nossos irmãos, eles venham subir junto conosco. Porque vai chegar o grande dia e nós não queremos estar vivendo em harmonia, em união, assim como um só corpo, como a palavra do Senhor diz, que existe um só Deus, um só povo, um só Espírito, existe uma só família que vai viver eternamente com o Senhor, porque todos os dias, quando nós acabamos esse trabalho, nós dizemos que nós somos uma família. Nós somos uma família, sabe por quê? Porque nós temos um Pai que zela por mim e para você. Um Pai que nos elegeu, um Pai que nos escolheu, que nos adotou. Imagina só, que coisa linda. Eu tenho uma cliente que ela é adotiva. E ela fala com os irmãos dela assim, com os dois irmãos dela biológicos. Ela fala assim, vocês não foram escolhidos, eu fui escolhida. Eu tenho muito orgulho de ser adotiva. Ela passou por muitas famílias. E ela foi adotada por uma mulher que ama ela incondicionalmente. E ela ama a mãe dela incondicionalmente. Ela é uma bênção de Deus. Irmãos, nós também fomos assim. Nós fomos. É um privilégio para mim e para você. Imagina só, que coisa mais doida, né? Pensar assim, nossa,
Eu sou filha biológica de Dona Luísa com o seu... Não via do meu pai, tá? Mas o nome dele é Cérvulo. Eu fui gerada pelos dois, mas eu fui adotada por Jesus Cristo de Nazaré. E eu sou co-herdeira das promessas de Cristo. É um privilégio, não é, saber disso? É um orgulho. Eu tenho muito orgulho de ser eleita, de ser escolhida, de ser separada em meio a milhões de pessoas que estão aí no mundo fazendo tantas coisas erradas. O Senhor foi lá, apontou o dedo para mim, para você, ó, e nos trouxe para vivermos as promessas dele. É isso que eu tenho declarado sobre a vida dos meus, para que eles também possam usufruir disso que nós usufruímos aqui na casa do Senhor, de viver o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra está na presença de Deus. Amém? Eu não quero me estender mais. Eu quero louvar a Deus mais uma vez e agradecer ao Senhor. Agora eu estou aliviada, porque já acabou o tempo. Glória a Deus. Mas eu agradeço ao Senhor e agradeço ao pastor Joanito pela oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é bom. Amém. Aleluia. Vocês estão vendo que a ETAD tem resultados gloriosos, né? Aleluia. A irmã falou os capítulos e os pontos principais dessa epístola extraordinária que Paulo escreveu, deixou para nós, pelo Espírito Santo. Aleluia, que lindo, né? A nossa ETAD é uma bênção. Nós temos alguns alunos online, mas tem sido uma bênção para nossas vidas e para cada aluno. Nós estamos chegando na parte final e eu queria falar algumas coisas importantes nessa noite. Os irmãos lembram desse projeto? Lembra, né? É o projeto Zaqueu. Eu chamo de projeto Zaqueu porque foi ele que foi Deus usou ele para esse projeto. Querido, eu estava meditando enquanto esse lindo culto que o Senhor está falando, desde a oração lá dos obreiros, né? Aleluia, o Senhor já estava falando desde a oração, 5h30 os obreiros dobram os joelhos para orar até às 6, quando começa o culto, nós já estamos em oração já por meia hora, para que Deus nos abençoe como fez hoje. Aleluia. Eu penso que muita gente está nos alcançando pelas redes sociais. Alguns irmãos ligaram que não conseguiram chegar por razões justas, mas você que veio e quem está nos ouvindo, com certeza tiveram um culto ricamente abençoado nessa noite. Deus falou de várias maneiras. Os testemunhos foram extraordinários. Amém? Cada testemunho foi preparado pelo Senhor, né? Testemunhos lindos, irmãos, provando que o Senhor cuida das mínimas e das grandes coisas na nossa vida. Esse projeto aqui, querido, cada irmão tem um amigo, como disse aqui o nosso irmão, tem um amigo de confiança que confia em você. Você pode dizer, olha, meu amigo, isso aqui é coisa séria. A nossa igreja leva Jesus a sério. Se você quiser e puder, coopere. São 12 países que a nossa igreja coopera. 12 países. O nosso pastor teve pela última vez. São 12 países que a igreja ajuda missionários nas mais difíceis circunstâncias, como o Paquistão, como a África, alguma região do Brasil. São um total de 12 países. Então vocês devem levar a sério esse projeto. Fala com alguém que você confia. Fala, olha, coopere com o reino de Deus. É uma igreja séria. É uma igreja que o seu dinheiro é direcionado única e exclusivamente para a obra de Deus. Única e exclusivamente para o bem da obra do Senhor. Glórias a Jesus. Eu estava meditando enquanto estava sendo pregado aqui, querido. Eu lembrei do ano 1996, né? Cheguei em 95 e 96, iniciou-se um grande trabalho, nós fizemos parte. Hoje é uma das maiores igrejas aqui no sul da Flórida, graças a Deus. Mas eu lembro que o pastor queria mandar um missionário para o Egito, José. Mandar um missionário para o Egito, né? Mandar um jovem para o Egito. Ele procurou saber, irmãos, quanto era o salário de um missionário no Egito. Vocês não vão acreditar. Naquele tempo, pelo menos naquele tempo, era $10 o suficiente para sustentar um missionário no Egito. Eu não sei como está a economia de hoje, mas eu sei que o seu dinheiro pode valer muito em algum lugar do mundo, em alguns países. Talvez você pense, mas eu não tenho tanto.
Não importa a quantidade. Ninguém precisa se prejudicar para ajudar a obra de Deus. Não precisa. Você faz aquilo que você pode, aquilo que está no seu alcance. E aquilo que está no seu alcance, quem sabe que é um hambúrguer, que você vai, o valor de um hambúrguer que é tão insignificante, você não sabe o quanto isso significa em alguns países da África. E às vezes uma pequena ajuda sua, que não vai lhe afetar em nada, pode fazer uma grande diferença, querido, na obra missionária. Amém, Jesus. Leva a sério esse projeto. Você está numa igreja que tem comprometimento com Deus e com a obra missionária. Eu não preciso nem expressar. Quem conhece a nossa igreja, os fundamentos dela, sabe muito bem do que eu estou falando. Amém, querido? Glória a Deus. Nós vamos rapidamente, querido, eu queria chamar aqui à frente o José, a Dani e a Savana, né? Glória a Deus. Aleluia. Nós temos aqui um lindo certificado, aleluia, de dedicação desta nova e mais recente membro da nossa igreja, né? Vamos estar aqui orando. Ela já foi apresentada. Hoje nós vamos estar só entregando o certificado de nascimento da Savana. Glória a Deus. É Savana mesmo? Não estou errando? Não, Savana. Então nós vamos estar entregando. Queria que alguém tirasse foto, por favor. Aleluia. José, pode chegar mais perto, fica aqui do lado e vamos tirar uma foto muito bonita aqui. Aleluia. Da entrega do certificado de nascimento de Savana. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ela já foi apresentada pelo nosso pastor e hoje nós estamos entregando esse certificado, aleluia, que será de bênção, de recordação. Meus parabéns mais uma vez, querida. Deus abençoe. Maravilha, Eu queria chamar aqui na frente também a irmã, já está na frente, né? A irmã Sandra, por favor, irmã Sandra. A minha esposa lembrou, irmã Sandra fez aniversário de casamento. Foi esse mês, não foi? Foi esse mês, né? O Edgar está nos ouvindo, com certeza. Ele não conseguiu chegar, aleluia, mas ele vai ser lembrado aqui dessa união tão linda que tem sido de bênção, né? Quem vai entregar esse certificado, essas flores, em gratidão a Deus pelo aniversário de casamento, amém? Deu certo, irmãos. Você imagina um casal que, quando nós fazemos, querido, seminário de casais, nós sempre gostamos de enfatizar de que os maridos, Deus abençoe, irmã, ricamente. Olha a foto, vira para a foto, amém? Glória a Deus, amém? Edgar vai ficar lamentando não estar aqui nessa hora, mas Edgar, que Deus te abençoe, meu amigo. Quando nós fazemos seminário de casais, querido, nós enfatizamos muito a união conjugal. E nós sempre gostamos de especificar que os casais devem ser eternos namorados. Então, os que são casados e os que vão casar, grave isto. Amém? Quando se conhece é aquela alegria, aquela paixão, não mede esforço, não mede distância. E isso não pode parar, querida. Não pode parar. Não pode parar. Os casais devem ser eternos namorados. Eterno namorado. Aquela paixão, aquele amor, por que parar? Por que parar? Nada mudou. É cada dia esse amor deve aumentar, essa comunhão deve aumentar. Amém? Então os casais, biblicamente, devem ser eternos namorados. Não é muito bom o encontro, quando a pessoa começa o namoro, é algo emocionante, né? E por que parar? Mantenha cada dia essa emoção, esse amor, essa paixão, ela deve ser mantida em todo o tempo, amém? Eu e minha esposa já estamos passando de 51 anos, né? Glória a Deus, amém? Cada dia nos unindo mais e nos amando mais, aleluia, com a nossa linda família. Querido, vamos então encerrar, amém? Glória a Deus. Nós temos muita coisa para essa semana, muita coisa importante.
Já vamos falar sobre esse assunto. Glória a Deus. Querido, deixa eu falar rapidamente sobre o assunto da semana. Todo mundo sabe que terça-feira é tarde, não falte ninguém, a tarde tem sido uma bênção. Irmãos, é tremendo estudar a palavra de Deus, que lindo, né? Eu quando começo a ver os pregadores, né, crescendo no conhecimento, né, fico feliz. Terça-feira é tarde, quarta-feira nosso grande trabalho de oração. O trabalho de oração tem sido uma bênção. Vocês já têm visto o resultado de milagres tremendos. A igreja tem orado e Deus tem feito milagre. Sexta-feira nós temos o nosso estudo do Apocalipse. Quem não veio está perdendo, irmãos. Tem sido uma bênção. Deus tem nos visitado e tem nos dado revelações tremendas no Apocalipse. Os irmãos que estão nos acompanhando online têm escrito, têm feito pergunta e tal. Tem sido uma bênção. Nós vamos estar por mais 4 sextas-feiras. E vamos atingir o Apocalipse integral. Vamos estar estudando de um modo minucioso, porque estamos vivendo uma época apocalíptica e nós precisamos conhecer esse tempo tão significativo, de tanta expectativa, e a prova está aos nossos olhos a cada reportagem. É um tempo apocalíptico. Então você vem conhecer biblicamente os acontecimentos finais. Minha esposa? Agora sim, vou chegar lá sábado. Estou na sexta-feira ainda. Amém? Glória a Deus. Então, o estudo de Apocalipse na sexta-feira, não falte ninguém. Se você está nos ouvindo, venham todos em nome de Jesus. E agora sábado, irmão. Sábado é que a coisa vai ficar, né, muito boa. Nós temos 5 aniversariantes sábado. E já foi reservado 6. Glória a Deus. 6 aniversariantes sábado. O mês passado a irmã Helenice falou: pastor, não tem nenhum aniversariante. Amém. E agora hoje tem 6 em abril, né? Glória a Deus. Vamos fazer uma festa linda, irmãos. O parque já está reservado. Vai ter carne, churrasco, comida boa, porque crente faz comida boa. Oh, aleluia. Nós vamos estar no parque. Já tem o endereço? Tem o endereço? Já está? Já está olha, eu estava olhando para lá, não estava vendo. Olha aí, churrasco dos aniversariantes. Olha que lindo. Green Arc Free Parking. Olha só, a partir das 11 horas. Anote esse endereço. Amém? Você não vai ter que pagar nada. Amém? Não vai pagar nada. Leva quanto você quiser. Leva a família, parentes. Porque, irmã, nessa igreja, quando faz comida, ela faz para sobrar, viu? Mas a nossa cantina, todo mundo tem que fazer quentinha e levar para casa, porque sobra. Então, querido, a gente não gosta. A gente serve o Deus das medidas transbordantes, sabe? As medidas é recalcada, sacudida e ainda transborda. Então, querido, não vai faltar comida. Leva quem você quiser. Procure nos dar um aviso para termos uma ideia, porque queremos que não falte nada. Seja uma bênção. Eu não vou citar aqui os aniversariantes, deixa para citar lá, né? Mas o aniversariante sabe que você será comemorado e nós vamos estar juntos nessa linda festa de aniversário dos nossos aniversariantes. Ninguém pode e nem deve faltar. Os que nos acompanham online em suas casas, venha estar conosco, traga seus parentes, traga seus amigos. Está tudo pago por Jesus Cristo e pelos membros dessa igreja, e você é o nosso convidado. Vamos ficar de pé, querido, e agradecer esse culto tão lindo, irmão. Para nós termos um culto, claro que nós queremos essa igreja cheia, ela vai se encher. Mas para Deus operar como operou hoje, Ele opera com 1, com 2 ou com 3. Tivemos um culto extraordinário, de grandes sinais, milagres e maravilhas. Assim, o pastor, depois que encerrarmos, o pastor Eliseu e a pastora Angelina vai estar orando por esses 2 jovens, que Deus me tocou, que deles tem algo para receber de Deus hoje. Vocês vão para casa levando um presente do céu, da parte de Deus, que Ele reservou. Esse casal de pastores cubanos, com experiência extraordinária, com uma fé gigante, vai estar intercedendo por vocês nessa noite. Vamos estar orando, querido. Aleluia. A nossa igreja, querido, hoje foi um culto de testemunho de todo lado.
Não foi programado não, foi o Espírito Santo que programou. Aleluia, eu estava ali meditando, Senhor, que tremendo. Eu falei, Deus, poucos dias o Senhor me... Você sabe que Deus às vezes corrige o pastor, né? O Senhor me corrigiu esse dia, que eu estava com tanto amargurado, Zé, porque às vezes as coisas nos acontecem nos amargura. E o Senhor me chamou a atenção e falou, por que você está tão angustiado, meu filho? A igreja é minha. Você pensa que eu perdi o controle? Você pensa que Deus me repreendeu porque eu estava tendo muita angústia e Deus me falou, a igreja é minha. Aí hoje eu estava lembrando, querido, que a lua também tem suas fases. Eu falo que fase, lá no norte, fases, né? Fases. Tem a lua nova, mas tem a crescente e ela chegará a ser cheia também. A igreja tem suas fases também, como a lua, e nós vamos ter. A nossa igreja é linda, Deus tem nos abençoado, mas esses bancos vão se encherem de almas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Vamos estar agradecendo ao Senhor tudo que Ele fez nessa noite. Nós te adoramos, Senhor. Como foi lindo te ouvir pelos testemunhos, Senhor, pela mensagem, pelos louvores. O Senhor nos falou de várias maneiras nessa noite. E a Tua presença, tudo na nossa vida. Obrigado por Tua presença, Senhor. E agora, Pai, quando iremos para nossas casas, eu quero pedir ao Pai que ninguém saia pelas portas sem levar uma bênção, Senhor, porque Tu és o Senhor da casa, Tu está presente e Tu não despede ninguém vazio da Sua presença. Por isso eu declaro uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de portas abertas, saúde para o Teu povo, livramento, Senhor amado. Esconde no Teu esconderijo, que não haja problema com justiça, problema com polícia, problema com acidente. Está todo repreendido e os Teus filhos no Teu esconderijo guardado, até que o Senhor nos conceda a vitória e nos leva neste mundo para estar contigo para sempre. Guarda os Teus filhos, sejam todos abençoados em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Estenda as mãos, querido. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e até a vinda de Jesus. E todos digam amém. Posso todas as coisas. Aquele que me fortalece. Nós somos uma família.